Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre algumas perspectivas que geram impacto na sociedade, visto que existe um lado cognitivo associado aos investimentos das comunidades sociais. E essas comunidades sociais elas vão sendo povoadas e crescendo, né? Crescendo, e esse impacto dessas influências, dessas cognições associativas geram imposições na nossa realidade. Uma dessas imposições é a forma como a gente se encontra hierarquicamente, num sentido associativo, de residir em uma região. E esse termo, a essa verdade, temos o nome de hierarquia social, hierarquia urbana, na verdade. Uma vez que a tendência, né, dentro desse lado de classificar essas transformações sociais junto às localizações e rendimentos, essa estratégia ela tem sido ela tem sido rompida, né, pelo fato dos lados das navegações que também impactam a movimentação dos seres e das matérias, porque toda essa classificação ela se rende a partir de algumas perspectivas. A hierarquia ela se dá a partir de umas perspectivas, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai buscar entender essas perspectivas que trouxeram esse rendimento ilustrativo para nós e tentar alçar algumas delegações de lógicas de reflexão, para ver, dentro de um pensamento lógico sobre esse tema, o que converge-nos para poder nos atentar a isso, né? O que nos maneja edificar tudo isso e querer, né? Qual que é a pose de querer tudo isso, né? Esse lado que fica consolidando a nossa atenção por algumas falhas de entendimento, né, que acontecem muito. Então, às vezes, essa questão de hierarquia ela nos atrapalha no sentido de destacar, né? Hierarquia. Vamos começar o nosso pensamento por aqui. O que é hierarquia? A hierarquia é a organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto, ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades. Então é uma classificação graduada. Então, hierarquia ela é uma inteligência. É uma inteligência de vestir, né? Então o que acontece? Nós investimos naquilo
que nos dá mais prazer. Sempre. E aí, nós nos dirigimos a partir das sensações retrativas. O que isso quer dizer? Que todas as sensações que você sofreu estão retrativadas em você. E isso lhe faz inteligente porque, a partir dessa retrativa, você sente e acusa-se de que algo semelhante ao que aconteceu pode acontecer novamente pelo conjunto de relações sentidas, né? É uma escala de novamente é uma escala de sensações, e isso nos faz acreditar nesse poder da inteligência e da hierarquia de escalar. Então, sempre quando a gente vai nos sentir, nos saciar de algo, a própria receita e o preparo do alimento diz isso, que existe uma hierarquia de etapas para o sucesso dos sentidos, né, dos sentimentos, não é mesmo? E aí o que acontece? A gente se acomoda na ambição dessas etapas. Nós nos acomodamos em atender essas etapas. E às vezes atropelamos os sinais de rendimento significativo. Olhando apenas para aquilo que para a receita, né? Para a receita significativo, olhando apenas para a receita. Isso quer dizer, né, que nós atrapalhamos as possibilidades. E o que é atrapalhar as possibilidades? É cultuar apenas uma. Cultuar apenas uma. E aí, isso é hierarquia, né? Hierarquia é você pegar a roda, né? Aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Hierarquia de normas, né? E aí desse tipação de hierarquia, a gente vai clonando, ó, e vai reedificando-se. O que é reedificar? É colocar tudo para essa tipologia de adversação. Olha aí. Isso é reedificar. Enviar para trás. Tá vendo? Aí tudo vira um reflexo dessa reedificação. E aí, para você parecer que tá sucesso, para você fazer parte da hierarquia,
que acontece? A hierarquia cobra essa expressão, essa inteligência. E aí todos nós ficamos nessa janela de reconhecimento. A gente vai fazendo clone disso e vai levando isso e prensando isso cada vez mais. Então isso é uma característica de escolhas na vida, né? Às vezes a gente coloca as nossas escolhas para esse tipo de receita, esse tipo de arquitetura, esse tipo de hierarquia. Então a gente tem pontos de encontrar destacamentos em participações fluenciadas. Então, pontos de encontrar destacamentos. E aí esses destacamentos são obras. Obras que destacamentos são obras que buscam o rendimento dos sentidos. Então, esses são os destacamentos. Então, você conseguiu o foco, é um destacamento. E para você conseguir esse foco, você precisa de participar das influências que instalam esses focos do denominador comum. E aí nessa participação, nessa urbanização, nessa participação a gente foi elevado ao processo da urbanização. E aí isso aqui, foi sendo elevado cada vez mais. E aí nessa elevação, a gente foi tendo a sensação de que estávamos cada vez mais juntos para um mesmo fim. O fim normativo, o fim desse edifício de adver sentido para as razões hierárquicas, né? Mas elas enganam a gente, né? Os sentidos nos enganam quando complexados. E aí é que mora essa sentença aqui, Aqui, nós estamos vendo um complexo de acordos, né? Que desacorda fluir, né? Fluenciar por esse sentido. Só que cada pessoa, cada pessoa é um motivo diferente, né? E aí quando juntamos os motivos, nós temos um vetor de motivo para outra direção dos sentidos. E aí o que acontece? Os sentidos vão sendo mudados de direção, porém a força da única direção estabelecida desforça padrão.
os sentidos vão sendo mudados de direção, porém a força da única direção estabelecida diz força padrão, né, por referenciação, por referência, por rendição de conjunto. Então, tá vendo como que engana, né? Vamos ver isso aqui. Você tem uma verdade, né? E aí, nessa verdade, a gente diz que esse é o ponto, esse é a referência. E aí, quando você coloca uma outra verdade aqui, ó, o que acontece? Você meio que discute uma verdade com uma verdade. Ou dessa discussão você cria um empreendimento de aparência que aproxima mais esse ponto de verdade. Então, tá vendo o que acontece, né? Você tem o desvio comum social. E aí essa razão ela acaba fazendo com que as pessoas se desviem um ser. Ela precisa se desviar para comportar maior rendimento de sentido. E aí a gente começa a ver as aberrações. E a gente não vê aberrações só em pessoas, mas em pedaços de terras. A gente começa a ver as aberrações e os escândalos com as pessoas que competem se desviar da sua natureza para sentir mais, que são os famosos doutores de gados, ou seja, doutores o tempo todo ligado, os drogados. Por quê? O que acontece que esses drogados? Eles se mantêm ligados para poder entender esses desvios que ocorrem dentro desse empreendimento do costume do ser, né? Da alma do ser, né? Então, às vezes o ser, ele mente para si mesmo, para se adversionar e sentir ou continuar sentindo dentro dessa direção hierárquica que tomamos. E a urbanização ela é um ponto de conter descontroles de pontos, né? A urbanização é um ponto de desconter desvios de pontos de controle. Desviar para comportar. É um ponto de desconter desvios de pontos de controle e comportar. Luz. Vamos lá. Antes de levar a urbanização na hierarquia, a gente tem sempre o processo de os fenômenos ligados
a urbanização. Depois a gente deve, né, estudar quais que são os fenômenos, o processo de urbanização, a história, o processo de urbanização, a urbanização e o planejamento. Tudo a gente vai estar contido, né? A gente tem coisas que nasceram depois da urbanização, que é a globalização. A gente tem as fontes de energia que foram sendo tecnologicamente ampliadas, recursadas e instaladas no cotidiano com mais facilitação de ter, né, essas fontes. E a gente tem esses tipos de energia que utilizamos e que são pontos muito importantes para entender essa questão de hierarquia, né? E temos também os transportes. Também são outra categoria de pontos para entender a urbanização. Tá. A hierarquia urbana é um modelo hierárquico entre as cidades e está dividido em diferentes níveis. Então, agora, vamos deixar aqui. A cidade se torna viva por ter conjunto de vidas. Só que é uma vida diferente, né? O que a gente vai ver, é um modelo hierárquico entre cidades, está dividido entre diferentes níveis. Porque que agora tem conjuntos de vidas, né? E aí esses conjuntos de vidas vão ser para nós, vão ser equivalentes à hierarquia, porque esses são os agentes motivadores de destaque. Em outras palavras, a hierarquia urbana determina a estrutura econômica em diversas escalas de organização e posições, o que cria uma rede de ligações e influências entre os centros urbanos do mundo, pequenas, médias e grandes cidades. Então, escalas de organização. Em outras palavras, a hierarquia urbana determina a estrutura econômica em diversas escalas de organização. Econômica. Então, olha só. Como a gente falou desses pontos aqui, ó, de desvio comum social, esse ponto aqui, ó, sabe o que ele se tornou? Ele se tornou o capital. E aí nós somos pontuados e esses sentidos eles conseguem ser enganados pelos capitais. Então, dependendo do capital que eu tenho, eu consigo te enganar X, te levar a X engano. Entendeu? E aí o que acontece? Você sendo levado a esse X engano, você se desvia da sua natureza para se comportar frente a esse engano. E aí o que acontece? A própria cidade que torna-se viva, ela começa, um pedaço de terra
começa a se enganar pela aparência. A aparência. E o que é a aparência? É o preenchimento, né? Aparência. Preenchimento. Só que esse preenchimento de vidas, ele vai sendo organizado pelos desvios em função de um ponto comum, o capital. Só que esse capital, que é o ponto em comum, ele está hierarquizado. E é essa própria hierarquização do capital e da distribuição desse capital que hierarquiza ou espelha a hierarquia desses grandes centros. Aqui, ó, estrutura econômica. Então, quem tem capital consegue fazer capital, né? É mais ou menos assim. Quem tem capital consegue fazer capital. Porque você precisa de capital para fazer capital dentro desse empreendimento. E aí capital vai ser energia, vai ser transformada, vendida por energia ou por montagens, né, de energia também. Lembre-se que o conceito de hierarquia designa uma estrutura vertical de subordinação e poderes. Portanto, a grande cidade exerce grande influência econômica sobre as médias e pequenas. Então, aqui, ó, as grandes cidades, influência, grandes cidades, influência econômica. E as cidades médias influenciam as pequenas. Essas relações criam uma cadeia que consequentemente resultam na rede urbana, infraestrutura, transporte, comunicação e etc. Então você tem as redes de as redes urbanas também. Grandes cidades influenciam economicamente e redes urbanas também. Então deixa eu só terminar aqui. Observe que esse conceito pode não estar relacionado com o tamanho dos centros urbanos, sendo que as cidades podem alterar sua posição. Então, entendi, ó. O tamanho não é documento. Então, olha aqui. Você tem grandes cidades, não quer dizer tamanho, né? A grande cidade, ela se dá por grande pela razão de redes. Então tá vendo aqui o que a gente fez? Então essa razão de redes, né, que nos diz o quanto ela é grande, né? Grande. Então é mais ou menos isso, porque eu poderia, né, aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí essa aqui agora é maior do que essa, né? Então a gente consegue, só que essa que tá aqui agora, eu consigo fazer isso aqui, ó. Bom. Então o que acontece?
Essas redes urbanas, elas têm a questão da organização de empreendimentos, né? Essa influência, redes urbanas, um pouco, oportunidades. Oportunidades de quê? Oportunidades de sentir. Só que como que o sentimento ele tá coado pro capital? Então a gente tá todo desenganado nesse sentido aqui, ó. Oportunidade de sentir capital, sentir rico, ou o trabalho, a força do trabalho do homem. E aí nessa força de trabalho a gente tem arte, cultura, produtos, né? E serviços. Então é isso, né? A gente tá nessa mamadeira. Quem não entendeu a mamadeira tá aqui, ó. Nós estamos em um processo de desviar do comum, do nosso comum, para nos encontrar a partir dos desvios nesse ponto comum, né? A gente desvia para nos comportar e nos sedimentar nesse sentido comum. E é isso, esse é o ponto comum, é o capital, é levar tudo ao capital, porque o capital ele é para nós, ela nos coloca na rede de oportunidades. Sem capital a gente se vê fora da rede, ou em um nível inferior. Então, isso é o que as grandes cidades estão fazendo. Elas estão fazendo essa imersão, essa partilha ou despartilha dos seres que querem sentir, né? Seres humanos. E aí isso sufoca tudo, porque os bens não são bem distribuídos, né? Existe muita falha dentro dessas oportunidades. A gente tem muitas falhas de leis, né? Muitos processos de corrupção, essas coisas. Exemplos de hierarquia urbana, né? Vamos lá. Exemplos. Segundo a classificação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na publicação Região de Influência Cidades 2007, a hierarquia urbana no Brasil está dividida basicamente em 5 grupos, sendo que cada um deles apresenta subdivisões. Metrópolis. As maiores cidades do país e que apresentam melhores infraestruturas e condições econômicas, sendo classificadas em Grande Metrópole Nacional São Paulo, Metrópole Nacional Rio de Janeiro e Brasília,
E metrópole: Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Então, nós temos a metrópolis. Então, são cidades que apresentam maior infraestrutura e condições econômicas. Nós temos capitais regionais. Capitais regionais. E as capitais regionais, elas exercem influência numa região nas pequenas e médias cidades do país, sendo divididas em capitais regionais. Há 11 cidades capitais regionais B, 20 cidades e capitais regionais C, 39 cidades, de onde a primeira A é a mais influente. No Brasil, cerca de 70 centros urbanos fazem parte dessa categoria. Note que essa classificação leva em conta o número de habitantes e o nível de influência das cidades. Assim, na classe A, as cidades apresentam cerca de 950 mil habitantes, por exemplo, Natal, São Luís, Maceió, Campinas, Florianópolis, etc. Na categoria B, cerca de 435 mil habitantes, por exemplo, Ilhéus, Campina Grande, Blumenau, Palmas, Juiz de Fora, etc. E por fim, na classe C, o número de habitantes de aproximadamente 250 mil, por exemplo, Macapá, Rio Branco, Santarém, Ponta Grossa, São José dos Campos, dentre outras. Capitais regionais. Mas influência em uma região, nas pequenas e médias cidades do país. Então, essas exercem influência numa região das pequenas. Capitais regionais, metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, exercem menor influência que as capitais regionais, as quais apresentam mais complexidade na gestão e maior número de habitantes. Nessa categoria, 169 centros estão incluídos, que sofrem grande influência de 3 metrópoles nacionais. Elas também apresentam subdivisões. Centro subregional A, por exemplo, Pouso Alegre, Rio Verde, Paranaíba, Barretos, Itajaí, etc. Centro subregional B, 79 cidades, por exemplo, Cruzeiro do Sul, Parintins, Viçosa, Angra dos Reis, Bragança Paulista e dentre outros. Então, centros subregionais, centros de zona. Centros subregionais, reúne 556 médias cidades,
quais apresentam influências locais. Subdividem-se em centros de zona A, onde 192 cidades com aproximadamente 45 mil habitantes, por exemplo, Amparo, Porto Seguro, Votuporanga, Fernandópolis, São Bento do Sul. Centro de zona B, 364 cidades, cerca de 23 mil habitantes, por exemplo, Tietê, Barra Bonita, Vila Rica, Monte Alto, Capivari, dentre outros. E centros locais. Incluem 4.473 pequenas cidades que apresentam menos de 10 mil habitantes. Média de 8 mil exercem somente influência local, por exemplo, Água Branca, Capitólio, Divisópolis, Faró, Guarani, dentre outros. Então vamos lá, vamos voltar aqui. O que acontece? A metrópole, né? A metrópole, a gente tem um mapa. Esse aqui vamos pôr que esse aqui é o Brasil. E a metrópole, o que ela acontece? Ela chama, né? A metrópole, ela faz assim, ó. Ela cria um apoio de garantia de que sempre vai ter gente vindo e gente saindo, ou para o exterior ou para voltar para casa, porque não aguentou. E ela precisa disso, né? E aí ela chama com promessa de melhor qualidade financeira. Só que os preços aqui são altos, os gastos são... as pessoas começam a fazer, né, coisas que elas não fariam ultimamente, não fariam em outros locais, elas tendem a fazer nesses locais. Pelo simples motivo da despontuação, né? Desse sentido de sempre fazer esse desvio comum social para poder estar perto ou acreditar que está mais perto de oportunidades. Então, o cara da metrópole, ele é o cara da oportunidade, é o cara que experimenta, né? Que ele está em um experimento, e aí ele vai fazer outro experimento, aí quando aparece outra oportunidade, tudo em função de sentir e acreditar que está ganhando mais capital, porque ele já está dentro da capital e ele não vê, né? Quando a gente está dentro de um pote, o que acontece? A gente não sente o pote, a gente está dentro dele. E esse pote é a metrópole, né? Aí o que acontece? Como tem muita infraestrutura, condições econômicas, você tem muita diferença, né? Existe muita gente diferente. E o que acontece? Essas diferenças dessas pessoas, elas são levadas a pontos de sobrevivência, onde essa diferença, né, esse ponto é mais presente. Então, nas metrópoles, o que acontece? A gente tem o bairro dos ricos, os bairros dos pobres, o local onde que os ricos compram, o local onde que os pobres compram, e os pobres. E aí tem a classe média que trabalha para os ricos e conversa com os pobres,
e aí tem a classe média que está mais perto de se tornar rico e a classe média que está mais perto de se tornar pobre. E aí a metrópole é isso aqui, né? Só que essas oportunidades aqui e esses sentidos aqui são muito enganados, né? Pela arte, pela cultura, pelos serviços. E aí essa enganação, né, vira uma mola de vergonha para as pessoas, né? Elas ficam sendo rendidas pela mola da enganação, até que elas encontrem uma bolha, até que elas encontrem um lugar, uma estação que elas se rendem, né? Depois de tanto experimentar. Capitais regionais. Lembrando que essas metrópoles elas só conseguem dinheiro, né, porque elas conseguem vender, né? Elas conseguem chegar para as coisas delas chegam para cá e eles conseguem trocar, né? Fazer trocas. Então tem essas economias trocando serviços e tais. Agora, capitais regionais exercem influência numa região das pequenas e médias cidades do país. E aí nessas capitais regionais, né, a gente tem a região, e aí na região a gente tem um local onde acontece maiores coisas relacionadas à metrópole. Então, quando a pessoa ela quer ir para a metrópole, sendo para estudar ou sendo para poder trabalhar, geralmente as capitais regionais das regiões, as pessoas elas que moram lá, elas vendem serviços para despachar as pessoas para metrópoles, né? Ou seja, cursinhos, vestibular, isso e aquilo. Ou vendem coisas no sentido de intercâmbio, né? Coisas que vendem aqui, ó, e podem ser vendidas em outros lugares, vão para capitais regionais. Por exemplo, fast food, lojas de roupa, ideias, né? Aqui a gente tem muitos experimentos de ideias ou subideias que se encontram nas metrópoles, né? E aí curso técnico, curso pré-vestibular, lojas de roupa, né? Até que a pessoa ela se encontre também, né? Em servir alguma coisa nessa capital regional. Esses centros subregionais são o que ficam ao redor da capital regional, né? Eles ficam ao redor, né? Então é sempre assim, ó. Por que é uma hierarquia? Porque aqui, ó, você tem a metrópole aqui, aí aqui você tem um centro, aqui você tem um centro e aqui você tem um centro. E aqui, ó, né, aqui você tem subcentros, centros subregionais. Vamos por outra metrópole aqui. Centros subregionais, né, aí tudo caminho. E aí centros de zona, centros locais. E aí só vai diminuindo a exposição, né? Geralmente a pessoa ela não sai de um lugar e vai para o outro, servir e tal. Ela geralmente para ela ter a ideia de ir para lá, para metrópole, ela precisa de fazer um percurso todo, né? Ela precisa de participar do centro local, né? Ter problemas e aí
Desses problemas, as pessoas elas vão buscando soluções, e aí elas encontram pessoas ou produtos que dizem serem bons para solucionar esses problemas. E na metrópole a gente tem gente, né, que soluciona muita coisa, né, a partir do entendimento dos seres e dessas energias aqui, ó, das necessidades que os homens e as mulheres acabam recorrendo ao longo das vidas, né? A gente tem problemas de saúde, problemas de educação, problemas de lazer, né? Problemas de trabalho mesmo, né? Problemas trabalho. Então, o que acontece? Nos centros urbanos, nas metrópoles, a gente tem pessoas mais qualificadas porque elas têm um estacionamento, elas têm um cotidiano imerso a elas, e não só um cotidiano imerso a todo esse tipo de produtos, mas pessoas com problemas também pedindo ajuda. E aí um pai passa, assim como um pai passa para o filho, um patrão passa para um funcionário, e olha o que acontece. O patrão, geralmente ele que tem um estacionamento lá, ele passa para um funcionário, e o funcionário ele faz a mesma coisa que o patrão, e aí o patrão ele dá tipo assim, ele dá, só que o funcionário ele acaba ganhando, às vezes o funcionário até trabalha melhor, só que o funcionário ele ganha a 10% daquilo que o patrão já recebia. E pro patrão tá beleza, ele continua ganhando 90%. Aí o que o patrão faz? Ele abre outra, e aí começa a ganhar mais 90% e coloca outro funcionário. E aí sucessivamente. Só que esse índice de ganhar de patrão, né, ele também vai sendo desescalado nessas metrópoles, né? Por exemplo, capitais regionais, às vezes o patrão ele ganha 70% só, ou ganha menos. Ele continua ganhando 90%, mas ele ganha 90% de menos, né? De menos produto. Então aqui, se a pessoa vende 100 e ganha 90, o patrão, né? Aqui ser patrão ganhar 90, e ser funcionário é ganhar 10. Nas capitais regionais, vamos supor que ser patrão é ganhar 50 e ganhar 40, e ser funcionário é ganhar 90, 100. Ganhar 45 e ganhar 5. Entendeu? Não muda muita coisa, não. Muda sim o lado dos produtos, né? Gastos e tal. É complicado essas questões. Vamos lá, ó. Classificação de metrópole. Aqui, ó. Hierarquias urbanas brasileiras e mundial. Resumo. A hierarquia urbana no Brasil leva em conta a classificação proposta pelo IBGE. Da mesma maneira, a hierarquia urbana mundial está relacionada com a rede complexa de interdependência entre cidades que compõem uma nação. No entanto, alguns locais do mundo apresentam outros tipos de classificação quanto à escala de hierarquia, como em Portugal, onde a hierarquia urbana é apresentada pela escala crescente. Metrópole nacional, metrópole regional, centro local e vilas. Rede urbana
e hierarquia urbana. A rede urbana, oriunda dos processos de urbanização, representa as diversas cidades que compõem o país. Então, aqui a gente está falando da rede urbana, hierarquia urbana. Ela determina um sistema integrado de cidade que, por sua vez, apresenta as diferenças entre o tamanho e a quantidade de habitantes de determinado local, além de apresentar influência de uma sobre a outra. Dessa forma, o conceito de rede urbana está intimamente relacionado ao de hierarquia urbana, posto que determina por meio de dados as diferentes escalas hierárquicas entre as cidades. A rede urbana está classificada em cidades globais, metrópoles, médias e pequenas cidades. Redes urbanas. Aqui a gente tem um mapa. Deixa eu ver aqui, ó. Hierarquia urbana. Grande metrópole nacional, metrópole nacional, metrópole, metrópole. E esse aqui é... eu não consegui ler. Deixa eu ver se no site tá melhor. Não, também não. Aqui a gente tem exemplo, ó. Como é que é? Vamos ver. Conurbação e hierarquia urbana. Vale lembrar que o processo de conurbação determina a união de duas ou mais cidades, que com o passar do tempo crescem tanto que acabam se ligando, ou seja, quando a conturbação ocorre, fica difícil analisar os limites de cada município. Esse processo está intimamente relacionado com a hierarquia urbana, posto que determina as relações econômicas de interdependência entre os municípios que a conurbam. Processo intimamente relacionado à hierarquia urbana. Conurbação determina a união de duas ou mais cidades. Conurbação. União de duas região metropolitana e hierarquia urbana. A região metropolitana compreende um conjunto de cidades que, pelo processo de conurbação, acabam ficando interligadas. Cidades, região metropolitana. Nesse caso, podemos citar a cidade de São Paulo, que conta com uma grande região metropolitana, com a inclusão das cidades satélites Osasco, São Bernardo do Campo e Guarulhos. A relação estabelece entre as cidades que compõem as regiões metropolitanas é organizada através da hierarquia urbana, ou seja, grande cidade exerce forte influência econômica e social sobre as menores. Cidade global e hierarquia urbana. As cidades globais é uma das categorias de hierarquia urbana representada pelos grandes centros urbanos que possuem elevada importância econômica mundial e índice demográfico. Já as megacidades são aquelas cidades globais que apresentam mais de 10 milhões de habitantes. No Brasil, as cidades globais mais importantes são Rio de Janeiro e São Paulo. Pelo mundo, alguns exemplos de cidades globais são Londres, Paris, Nova York, Tóquio, Berlim, dentre outras. Então, essas cidades globais, elas são necessárias. Vamos pôr aqui a cidade global. Porque aqui,
é que se instala o ponto de globalização. O que são pontos de globalização? É, é como a gente consegue entrar em acordos com outros países. E para entrar em acordo com outros países, a gente precisa de uma indústria grande de incentivo para pessoas aprenderem os idiomas. Então a gente precisa de faculdades, incentivos financeiros, entrar em acordo. E aí o que acontece? Essas cidades globais, elas estão ligadas nesse rendimento porque elas estão, é necessário, né? A gente precisa dessa associação com o mundo dentro de um país, né? Então, cidade, então o país, ele precisa de reconhecer o seu lado nesse sentido, nessa escala de globalização. E aí você consegue melhorar os comércios, melhorar os preços, né? Essas questões. Então olha só o que acontece. Quando uma grande cidade, uma metrópole, precisa de local para faculdades, polos de serviços, né? Ela acaba se conurbando, né? Fazendo essa Então, essa conurbação, ela consegue expandir a metrópole e essa expansão é benéfica porque existe trocas, aumento de espaço e trocas, né? Então melhora a forma de trabalho. Uma das formas que tem sido utilizada atualmente é a internet. Então a internet é algo que tem facilitado muito esse lado de acesso ao trabalho. Um grande problema dessas grandes cidades, né, é muito a necessidade de muitos desses recursos aqui, ó. Transporte e energia. Então tudo isso tem se tornado atividades, né, para as pessoas se organizarem, né? Não adianta a gente ter um crescimento elevado sem organização. Que aqui, ó, é a inteligência, né? Hierarquia é inteligência. Só que a gente precisa de investir em organização para ter esses rendimentos nesses sentidos de foco. E aí o que acontece? Acontece que o Brasil, o crescimento do Brasil, ele foi tão acelerado que não houve organização, houve muito desespero por esse lado de capital, por esse lado de terras, de garantias e tal. E aí a gente não tem uma boa organização, assim, nesse sentido. Principalmente de recursos, né? Essas transições de recursos geram muitos problemas nesse sentido aqui, ó. Né, você tem muito
as pessoas elas saem de um local para poder trabalhar no outro lado da rua, no outro lado da rua e usam carro, ou então elas ficam uma hora no trânsito só para chegar no trabalho, né? E às vezes acontecem esses problemas, né? Olha só, a gente precisa de muito espaço para poder as pessoas, os carros andarem, né? Então tem muitos fenômenos relacionados a isso, sem falar no grande número de pessoas rodando nos mesmos horários, né? Então você tem os horários de picos, você tem um grande investimento em propaganda, né? Em uma certa um certo serviço de apoio a consumo, né? Que eleva as pessoas a se focarem em naquilo que elas podem comprar, né? E aí sempre nesse lado de sentir, né? E aí isso vai gerando várias aberrações que as pessoas elas precisam ficar o tempo todo ligadas para conseguirem desligar as pessoas dentro desses potes de se fazer de conta de bom empregador, né? De fazer de bom de aparência, de preenchimento para estar nesse lado de captar. Minha opinião particular eu tenho minha opinião particular a respeito de eu tenho minha opinião particular a respeito desses grandes centros, metrópoles e tal. Eu acho, na minha opinião, que toda bagunça ela consegue ser arrumada. O único problema da bagunça é a proporção e da vontade de arrumar, né? Porque nós temos pessoas, os seres humanos são muito inteligentes quando eles entendem o sentido da coisa, né? O sentido da organização. A única dificuldade é provar para eles, né? Ou tirar eles do foco que está instalado, que é o capital, né? A força capital, a pessoa ela não consegue tomar uma atitude sem saber, sem acreditar que vai ganhar dinheiro, que mesmo sabendo que o dinheiro traz sensação, e se ele arrumar as coisas, né, se organizar as coisas, ele vai ter sensação. E eu acho que grandes centros urbanos eles estão desinstalando esse lado da organização dos seres, que é um lado comum, é um lado orgânico e lógico, né? E aí nessa falha lógica desses centros urbanos, isso tem cooperado muito, principalmente com a pessoa que se estressa no trânsito, com a pessoa que briga com preços no supermercado, com a pessoa que acha que a saúde, né, o serviço de saúde é ruim, se estressa com a educação, com as pessoas que estão servindo educação, né, os professores, isso aqui. Então, quando a gente tem isso, a gente tem muita subversividade, muita aberração e muito medo entre as pessoas que deveriam estar encorajadas porque são inteligentes, são seres que conseguem organizar. E aí essa expressão tem deixado as pessoas muito em pânico e muito depreciadas psicologicamente, vivendo umas transgressões, umas decreções. A gente tem
nas progressões a gente tem decreções, né? Progressão positiva e progressão negativa. E aí as pessoas elas se enquadram em progressões negativas sobre essa ilusão de que muito capital vai lhe dar muita sensação de vida, muita energia. Só que elas ficam, quando elas entram nesse pote, depois que elas se comportam, elas não conseguem sentir nada. Elas só se enganam o que sente quando arrumam uma semente para poder enganar. Então é mais ou menos isso que é a minha opinião. Mas dá para organizar, principalmente esses lados de transporte, que vai ser tema de um outro vídeo que a gente vai ver aqui no canal a respeito desses estudos na área de geografia. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!